Olá, graça e paz, eu sou o pastor Dailton Cruz. Gostaria de meditar uma palavra que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7. Paulo escrevendo e diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo se encontrava agora por volta do ano 64 até 67, já que Nero morreu no ano de 68. Paulo estava preso e ele escreve esse versículo aqui. Ele já tinha convicção que seria morto. Paulo havia sido um poderoso soldado do exército de Cristo. Então ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Paulo, ao longo da sua história, ele havia proclamado o evangelho, pregado a palavra por toda parte. É considerado como um dos principais pregadores dos gentios, o apóstolo dos gentios. E ele estava agora aguardando a morte, já que Nero havia colocado fogo em Roma e havia acusado os cristãos de serem os culpados. Então estava tendo uma perseguição ferrenha em cima dos líderes da igreja. E Paulo havia sido preso e ele não tinha mais esperança de sair dali. Então ele vai instruir o seu discípulo Timóteo. E ele escreve agora essa carta, ele rasga o seu coração. E aqui não há uma literatura assim, onde ele conta os fatos ordenadamente. Mas ele abre o seu coração e se preocupa em instruir Timóteo, o seu discípulo, o seu soldado, que estava liderando agora a igreja também. Ele diz para ele no versículo 2 do capítulo 4, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, em tempos difíceis, em tempos fáceis, pregue a palavra, exorte, ensine com toda a paciência, ensina a doutrina. Paulo era um soldado e ele tinha uma preocupação muito grande referente à igreja. Ele queria que a igreja expandisse, crescesse. Paulo enxergava a igreja como um exército, como eu disse. O exército do Deus vivo. Uma certa vez estava ocorrendo uma guerra entre os filisteus e Israel e o exército de Deus, Israel, estava há 40 dias ali acuado no monte. Todo dia um gigante se levantava ali, chamado Golias, e desafiava eles para a guerra. Então o Senhor manda um reforço ali, Davi, ainda um pastor de ovelhas, mas ungido por Deus. Um homem, uma criança, um jovem ainda que chega ali e faz a diferença. Ele escuta aquele gigante falando e insultando e diz: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi já tinha uma visão que Israel era o exército do Deus vivo. E Paulo vem nessa mesma visão. Tanto que ele vai escrever em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, para Timóteo, ele escreve assim: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo tinha essa visão. E sobre essa visão eu gostaria de meditar. Que soldado você tem sido? Antes, se você não é inscrito no canal, seria um prazer ter você conosco. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Em Atos capítulo 19, Paulo havia iniciado a sua terceira viagem missionária. E ele chega ali em Éfeso. Éfeso significa desejável. Ali havia uma deusa ali, a qual eles cultuavam, que chamavam Diana. E havia um grande templo ali, eles a adoravam, e Paulo chega ali. A igreja já estava ali. Estava acuada, não estava tendo muita expressão. E assim como Deus havia mandado Davi ali para despertar o exército de Israel, que estava acuado, Deus manda Paulo como um poderoso soldado para fazer a diferença. E ele chega ali em Atos capítulo 19, depois você pode ler em sua casa com calma. E ali a igreja já estava situada. E Paulo chega ali em Éfeso e pergunta para eles: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles falam: não, nós somos batizados apenas no batismo de Paulo, o batismo de João, o batismo de arrependimento. E Paulo então começa a orar por eles. E 12 homens ali são revestidos com o poder do Espírito Santo. Paulo havia levado ali poder de Deus, a presença de Deus ali. Um soldado que chega para fazer a diferença. E ele impõe as mãos, os homens são revestidos com o poder de Deus, e pensando em Deus desce sobre eles. No versículo 8, Paulo entra na sinagoga dos judeus e prega com ousadia por 3 meses ali, falando a respeito do reino de Deus.
Paulo, um soldado que chegou para fazer diferença. Hoje é o meu tempo, hoje é o seu tempo. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que pregar a palavra com ousadia. Nós temos que nos levantar, proclamar o nome de Jesus. E Paulo estava fazendo isso. E por 3 meses ele disputava e pregava a palavra, mas os judeus falaram mal do caminho. Versículo 9 fala isso. Então Paulo ele muda a sua tática. Ele vai ali para a escola de um homem chamado Tirano. E ali ele fica por 2 anos. Ali ele estabelece seu QG. Ali ele começa a batalhar o reino de Cristo. Ali ele começa a proclamar o evangelho. E vai dizer que toda a Ásia ali, tanto os judeus quanto os gregos, eles ouvem a respeito do nome de Jesus, a respeito do reino de Jesus. Paulo se levanta como um soldado e pregando, a luz vai prevalecendo, o amor vai sendo pregado. E o Senhor começa a usar Paulo com tanta ousadia. A igreja já estava ali antes de Paulo chegar, mas quando Paulo chega há um reboliço, a presença de Deus é manifestada. E hoje é o nosso tempo, nós temos que fazer diferença. As pessoas têm que saber que Jesus continua o mesmo, que há poder no nome de Jesus, que no nome de Jesus ainda há cura, a libertação, as correntes são quebradas. Há poder no nome de Jesus. Então Paulo, ele chega ali por cerca de 2 anos, ele prega a palavra e ali todos ouvem a respeito do nome de Jesus. E no versículo 11 vai dizer que pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia maravilhas extraordinárias. Havia curas, milagres, demônios eram expulsos, o reino do Senhor sendo proclamado, um soldado fazendo a diferença. Hoje é o meu tempo, é o seu tempo de fazer diferença. No versículo 12 diz que até os lenços eventais que eram levados, os enfermos eram curados, a qual Paulo usava, quando pegava os lenços e os aventais que Paulo usava e levava sobre os enfermos eram curados, os espíritos malignos saíam, fugiam. Tamanho era a presença de Deus na vida de Paulo. Paulo, um homem consagrado, Paulo, um homem que chegou ali para lutar. Ele se enxergava como um exército, ele enxergava a igreja como um exército. E em Éfeso aqui ele começa a fazer diferença. E ele começa a fazer diferença. E agora vai dizer que, no versículo 13, vai dizer que alguns exorcistas ali, judeus, eles resolvem também expulsar ali um demônio ali. E o demônio vai perguntar para eles assim, eram os filhos de Seva, eram 7 filhos de Seva. E o demônio vai falar para ele no versículo 15, o espírito maligno fala, olha, eu conheço bem Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas e vós quem sois? O que eu entendo aqui? Paulo era amado por Deus, mas ele era conhecido também no inferno, conhecido e temido, um poderoso soldado que fazia diferença. E nós temos que ser amados por Deus, mas nós temos que ser soldados de Cristo que faz a diferença com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso falar. As pessoas, o mundo tem que saber que nós somos cristãos, nós temos que incomodar o inferno com a nossa vida. O poder de Deus precisa estar em nós. O nome de Jesus precisa estar em nossa vida. Nós precisamos despertar. Há muitos soldados feridos. Paulo vai escrever em Éfeso, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Escreveu para os irmãos aqui, para a igreja que estava em Éfeso. Ele já não estava mais em Éfeso, estava fora. Mas uma preocupação com os irmãos. E mais uma vez ele vai falar sobre a armadura espiritual. Olha a visão dele de soldado. Ele fala, olha, vocês têm que... Ele lembra eles, no versículo 12, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes da maldade, as potestades do mal que estão nas regiões celestiais. Não lutamos contra homens e mulheres, lutamos contra demônios, somos soldados. Então ele diz, olha, pegue a armadura espiritual, pegue as armas espirituais, coloque sobre sua cabeça o capacete da salvação. O cristão tem que pensar na salvação. A salvação é o nosso bem maior que nós temos. Ele diz também, olha, peguem a couraça da justiça, cinjam-se com a justiça. A nossa justiça mesmo é trapo de imundícia, mas nós temos que buscar viver uma vida justa e digna. Jesus é a nossa justiça. Jesus morreu por nós naquela cruz para hoje nós pudéssemos sermos justificados aos olhos do Senhor. Então ele diz, olha, pegue o escudo da fé para vocês aniquilar os dardos inflamados do maligno. O inimigo vai jogar dardos contra vocês para inflamados, para tentar fazer com que vocês venham ficarem inutilizados. Mas pegue o escudo da fé.
Pegue a espada do Espírito, a espada da palavra, preguem com autoridade, com ousadia, faça a diferença. Calcem em seus pés o calçado da paz, a preparação do Evangelho. Paulo tinha uma visão de exército, e a igreja tem que estar armada espiritualmente. As pessoas poderiam olhar para Paulo e ver um simples homem, mas os demônios olhavam e viam um poderoso homem de Deus, armado espiritualmente, munido com armas espirituais. E nós temos que estar armados espiritualmente. Nós temos que ter uma vida de consagração, de oração, de meditação na palavra, nos render aos pés do Senhor e fazer a diferença com a nossa vida. Ao longo da história, mostrar soldados que eram poderosos na mão do Senhor. Sansão era poderoso. O inimigo queria a todo tempo descobrir a sua fraqueza para inutilizá-lo. E nós temos que ser soldados na mão do Senhor. Nós temos que ser ousados na mão do Senhor. Não podemos ser soldados mornos, frios. Não podemos nos misturar com o mundo, embora estejamos no mundo, mas nós somos a igreja do Senhor, nós pertencemos ao exército do Deus vivo. Não se contente em ser um soldado parado, pasmado, mas o soldado tem que estar treinado e preparado. Paulo tinha essa visão, ele sabia ali onde ele estava. Ele sempre via ali o exército romano, um poderoso exército da época, que entrava e ganhava e vencia, mas era um exército treinado, um exército disciplinado. A igreja precisa ser treinada, disciplinada. A igreja precisa seguir o seu general, que é Cristo. E Paulo estava ali, embora preso. Mas ele poderia dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira. Ele realizou 3 viagens missionárias, e por onde ele ia, ele pregava a palavra. Milagres eram realizados através da sua vida, igrejas eram estabelecidas, vidas eram salvas, demônios eram expulsos, o reino de Jesus era proclamado e o nome do Senhor era adorado. E nós hoje somos os soldados, a missão está conosco. Não pare, não desista, continue firme, se levante, você é um soldado do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E como eu disse, se quiser, se inscreva no canal.